Este domingo, 15 de setembro de 2024, refletiremos no Evangelho pensando na tua cruz, meu irmão, minha irmã, na minha, mas sobretudo na cruz enfrentada por Jesus. A base para a nossa reflexão do Evangelho é São Marcos, no capítulo 8, do versículo 27 ao versículo 38, que eu peço que tu leias aí, e se houver mais alguém contigo, que vocês leiam juntas, discutam, e voltaremos para a reflexão do Evangelho logo após a vinheta. Outro dia, eu saía do prédio onde moro aqui em Goiânia, Goiás, e vi um motoqueiro próximo à portaria falando pela grade de proteção com o porteiro do prédio. E me chamou a atenção uma frase dita em tom gracejante pelo motoqueiro trabalhador. Ele falou para o porteiro: fulano foge mais do que o diabo da cruz. Eu, que já havia caminhado uns 2 ou 3 metros na direção contrária, retornei e disse: não, meu amigo, ele não foge da cruz como o diabo, porque a cruz é do diabo, é produzida pelo diabo. Ou, se quiser melhor, é uma produção satânica. A cruz é querida por Satanás. Como assim? Daí expliquei o que explicarei agora. Ele disse: eu nunca tinha pensado nisso. Na verdade, quando Jesus, depois de se afastar do povo na Galileia, com quem ele tinha convivido por muito tempo, agora se dirigindo mais precisamente a Jerusalém, passou pela Cesareia de Filipe, sede praiana de descanso dos Césares. E naquele lugar ele fez duas interrogações para os seus discípulos. Uma sobre o que o povo dizia ser ele, ouvindo do seu... Responderam: uns dizem que és João Batista, redivivo, outros que és Elias, e outros ainda que és um dos profetas. Quando Jesus fulminantemente se dirigiu ao seu grupo, ao seu corpo mais íntimo discipular, lhes perguntando: e vós quem dizeis que eu sou? Respondendo à pergunta, uma pergunta respondida pela comunidade de São Marcos, uma pergunta que já passava pela mente de muita gente e provavelmente de todo o grupo que acompanhava Jesus. Em nome dele, portanto, Pedro respondeu: tu és o Cristo. Pedro e o grupo recebeu uma demonstração de Jesus, que não contassem, não dissessem a ninguém a respeito dele, referindo-se a esta afirmação de que ele era o Cristo. Isto é, como se dizia em hebraico, o Messias, o ungido, o enviado por Deus. Por que isso? Que o messianato de Jesus era completamente contraditório
à comunicação, ao alerta que ele fez aos seus discípulos, com referência ao que aconteceria com ele, sendo necessário, como escreve aqui São Marcos, que vocês leram, que o Filho do Homem, o Filho do Humano, o Filho daquele que foi enviado, Filho do Homem, padecesse muito, fosse rejeitado por quem? Pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, mas ressuscitasse depois de 3 dias. Jesus seria vítima da crucificação, é o que São Marcos quer descrever aqui. E a crucificação apavorava por causa da figura da cruz, muito conhecida centenariamente pelos discípulos de Jesus, em particular de Pedro, que era um zelote, certamente com o seu grupo todo, com a sua corrente toda ameaçada, com muitos deles crucificados pelo Império Romano. Agora, para entendermos isso, nós precisamos perguntar sobre o que é a cruz. Porque as pessoas usam por aí, eu uso aqui a cruz céltica, essa voltinha aqui, esse círculo no meio, entre os 2 braços da cruz. A cruz é usada por quem crê, quem não crê, é exposta nos cemitérios, em forma de cruzamentos das ruas, enfim, a cruz está em toda parte. Agora, poucas pessoas sabem da origem, do significado da cruz e por que ela apavorava tanto São Pedro e toda a comunidade de Jesus. A história conta, inclusive Flávio Joséfo se refere à origem da cruz, que ela foi criada como um instrumento cruel, o mais cruel instrumento de tortura, por impérios antigos, persas, assírios, enfim, que usavam as crucificações como punições de rebeldes que não aceitavam as invasões, os domínios desses impérios. Este método de crucificar sediciosos, revoltosos, foi adotado fortemente no contexto deste aqui descrito por São Marcos, para crucificar os sediciosos, revoltados, que se rebelavam contra as legiões romanas, se rebelavam contra a cobrança de impostos que empobrecia cruelmente as populações inteiras, contra o método de escravizar aqueles que não podiam pagar impostos, contra todas as demandas desumanizantes do Império Romano. Eles se revoltavam e os principais líderes eram arrastados para julgamentos e para crucificação. Uma crucificação que era dura, porque o crucificado, depois de passar por sevícias, por torturas, por violências, por julgamentos sem base nenhuma, eles eram amarrados a esses instrumentos que em alguns lugares se chamavam de tripaliums, 3 madeiras, em cima das quais o crucificado era grudado, amarrado, pregado de pernas abertas
para que morresse cansado, esvaído, com falência múltipla dos órgãos. Então a cruz era conhecida e aterrorizante. E tanto que o filósofo romano Cícero considerava a crucificação a punição mais cruel e aterrorizante que poderia existir. Ele chegou a afirmar: basta a palavra cruz, que deveria estar longe do cidadão romano, dos seus pensamentos, de seus olhos e de seus ouvidos. Ou como se diz aqui no Brasil hoje, não deveria nem se pensar em cruz. Falar, ouvir que alguém foi crucificado. Porque era aterrorizante. O método consistia em que a vítima punida era arrastada, pregada com um prego de 18 centímetros, amarteladas, atravessando os pulsos e exposta com dois objetivos. Um, de eliminar os líderes, e outro, de servir de exemplo de terror, de medo e de esmagamento de outros líderes que poderiam surgir. Os crucificados, vítimas desse terror, eram debochados. Eles eram objeto de risos dos soldados e de todos os que acompanhavam, desde as multidões, o espetáculo da crucificação. É a isso que Pedro temia. Era isso que assustava a comunidade primitiva de Jesus. Comunidade dos discípulos e discípulas de Jesus. Porque quando Pedro afirma em nome da comunidade, em nome dos outros seus irmãos e suas irmãs, discípulos e discípulas, tu és o Cristo, ele jamais pensava, embora tivesse afirmado corretamente, que seria este o processo de Jesus, este o caminho que levaria Jesus até a crucificação, passando por Jerusalém. Pedro pensava no Messias atingindo a glória, no Messias atingindo o mais alto destaque no meio da humanidade, arrumando empregos, inclusive para eles. Foi essa discussão que fizeram momentos antes aqui em Marcos e também retratado pelos outros evangelhos sinóticos. De cada um sentar à direita, outro sentar à esquerda, outro sentar à frente, outro sentar atrás. No reino do Messias, na glória do Messias. Mas quando Jesus afirma que haveria de sofrer muito e quem o crucificaria seriam os santos fariseus, saduceus, escribas, sacerdotes e toda a estrutura religiosa dominante associada com o Império Romano em Jerusalém. Isto causou terror em Pedro, medo em Pedro, com forte razão, resistência ao que Jesus faria. Porque a cruz é sinal de medo. O próprio São Paulo, mais tarde, ao escrever a Coríntios, no capítulo 1, no versículo 23, ele disse: nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Realmente a cruz é algo aterrorizante, que escandaliza e que chega a ser configurada
como lugar para loucos. A cruz era destinada historicamente para as pessoas acusadas pelos poderes dominantes, aqui no caso romano, de resistirem violentamente, matando os santos soldados romanos. Por isso tinham que pagar sob a mais cruel violência, vítimas da mais bárbara punição. Mas e Jesus? O que é que Jesus fez de mal? Qual a violência que Jesus praticou? Jesus não poderia se enquadrar numa concepção de resistência violenta e armada. Por que crucificá-lo? Porque Jesus era o Cristo, o Messias, que trazia um mundo novo, uma nova humanidade que propunha reconstruir as relações humanas, que não passavam pela disputa do poder, pela disputa de lugares privilegiados, pela disputa da glória, da glorificação dos poderosos, mas pelo serviço, aquele, como nós já vimos em reflexões anteriores, aquele que veio para servir e não para ser servido. Aquele que ensinou os seus discípulos a servir, que fossem os primeiros a servir e os últimos a querer glórias, glorificações, privilégios. Por isso, Jesus foi crucificado. Por isso, tornou-se vítima de um mundo velho, carregado de ódio e de sangue em todas as suas formas culturais. A palavra cruz já está presente na palavra trabalho. Esta surgiu exatamente do tripalium, cujo exemplo está aqui na figura que eu rodo para vocês. Tripalium, que era um instrumento antigo também, com 3 hastes, como já me referi, para crucificar principalmente os escravos, mas também os rebeldes, com os sinais de maior crueldade possível, por crucificar as pessoas de pernas abertas, de braços enganchados, pregados e amarrados, para que morressem sufocados, passando horas e até dias sob o suplício. O trabalho é crucificação. O trabalho foi crucificação durante a escravatura. Foi crucificação durante o feudalismo. E é crucificação cruel dos trabalhadores e das trabalhadoras hoje no capitalismo. A cruz está presente, ativa e marcante como suplício na cultura humana, na cultura antiga, na cultura medieval, nas culturas modernas. Voltemos à questão dos religiosos que esperavam Jesus para julgá-lo, para condená-lo, para supliciá-lo até a chegada ao monte da crucificação, ao monte da caveira. Estes religiosos já foram alertados por Jesus, aqui mesmo nesse capítulo 8 de São Marcos, como vemos anteriormente. Ele avisou: cuidai, atentai para o fermento dos fariseus e de Herodes. Jesus sabia que o fermento, aquilo que faz crescer o bolo da crucificação, da barbárie, já havia sido semeado por Herodes e pelos fariseus, e que ele seria crucificado. Esta é a realidade da cruz.
E quando Jesus chama Pedro de arreda-te de mim, de Satanás, é evidente que Jesus não se referia de forma ofensiva e desrespeitosa aos seus discípulos, mas queria mostrar a ele, ao dizer, afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os de Deus. Noutra tradução, os teus pensamentos. Noutra tradução, os teus projetos não são os de Deus, mas os dos homens. Os dos homens, estes que aterrorizam. Os dos homens, estes que amedrontam, apavoram e assustam a população inteira com a crucificação dos seus queridos, dos seus revoltosos, dos seus rebeldes, dos seus revolucionários, das pessoas as melhores que haviam entre o povo. Ao dizer para Pedro, afasta-te, Satanás, é porque Pedro era dominado pelo medo que a cruz cria, pelo medo dos que usam a cruz como instrumento cruel de anulação, de cancelamento de pessoas como Jesus. Pedro estava sufocado pela cruz sem sabê-lo. Pedro se baseava nas informações que eram abundantes aí nesse contexto sobre o que seria enfrentar o Império Romano e os seus auxiliares, os seus pontas de lança aqui no Oriente, que eram os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, aqueles lá da turma do templo. Ao dizer para Pedro, de mim, Satanás, é para afastar aquele sentimento, aquela força do mal, descrita lá por São Mateus e por São Lucas, quando se referem à tentação, em que Jesus disse exatamente isso: afasta-te de mim, Satanás, nem só de pão viverá o homem, não é de glórias que vive o homem, não é saltando de paraquedas de cima do pináculo que vive o Messias, mas no serviço, no mundo, na luta por criar um mundo novo de novas relações entre as pessoas e com a criação que ele tanto amava. Era preciso afastar o Satanás, era preciso afastar este medo, esse terror acovardante que trava aqueles que lutam pelo Messias, pelo Cristo, pelo reino que ele vem trazer. Tanto que Jesus disse para os seus discípulos logo após: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar-se a si é negar este eu carregado de satanicidade, é negar este eu carregado de medo, este eu pleno de alienação, este eu pleno de desproteção de uma fé ousada, corajosa, que abraça a cruz e não foge dela. Negar este eu tomado pela ideologia dominante, este eu que faz as pessoas permanecerem lá no meio do medo, das trevas, da falta de coragem, da falta de assumimento, da falta do abraçar-se ao discipulado. Nega esse eu. Na sociedade as pessoas se dominam, se deixam dominar, ou são dominadas, manipuladas, manuseadas por aqueles que dominam, sem que elas percebam, para fazerem o seu mesmo discurso, para fazerem o que mandam os que dominam, para fazerem os que crucificam, querem que eles façam, para fazerem com que os que crucificam de forma assim tão cruel e desumana continuem, que as pessoas
permaneçam na fome, contra o compartilhamento de pães, como Jesus havia feito antes. Que as pessoas permaneçam doentes contra a cura que Jesus veio trazer e reivindicar para todo o povo. Como foi o caso aqui atrás, no capítulo 8 mesmo de Marcos, do homem que Jesus curou. E depois perguntou para ele: e agora tu vês? Não, eu vejo os homens como se fossem árvores andando. Jesus tocou novamente para aquele: não viste, homem não é árvore, árvore não é homem, as coisas não são pessoas, as pessoas não são coisas. Até que ele se curou. No entanto, a satanicidade com medo da cruz faz esquecer este Messias que realiza tudo isso. Então negar a si mesmo é negar essa avalanche ideológica que cega, que ensurdece, que emudece, que adoece, que humilha as pessoas. Os discípulos de Jesus discípulos têm que se abraçar à cruz, enfrentá-la, carregar a sua cruz, torná-la insignificante em face daquilo que tem que fazer. Em outras palavras, aqueles que negam a si mesmos se abrem para o Cristo que preenche, o Cristo que planifica, o Cristo que levou Paulo a escrever e a dizer: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. O Cristo Messias, o Cristo de um mundo novo, o Cristo de novas relações, o Cristo do serviço, o Cristo que gera discipulado, o Cristo que leva para a ressurreição, para a Páscoa, como nós refletiremos lá adiante, quando chegarmos na Semana Santa. Quero refletir sobre a Páscoa. A cruz, então, aqui pavorosa. A cruz, então, aqui escandalizante. A cruz que gera vergonha nos sábios, nos que pensam que tudo conhecem. A cruz, aqui, na verdade, é fator de confronto, é fator de libertação, porque Jesus a enfrentou. O nosso modus operandi, o nosso modo de agir, não é alienados a tudo que crucifica, não é ignorando a todos que crucificam, não é ignorando o sistema capitalista que destrói, massacra, humilha, fragmenta, adoece, exclui, pisa em cima, mas enfrentá-lo servindo, enfrentá-lo lutando, enfrentá-lo com base neste Cristo que veio trazer uma nova realidade pascal e libertadora, uma nova realidade que faz a cruz substituir o êxodo, não somente para um povo mesquinho e pequenino, mas para a humanidade inteira. Esta é a proposta que Pedro precisava entender. Esta é a proposta que os discípulos precisavam entender para cada um apanhar a sua cruz e não se submeter a ela, não se submeter à lamúria, ao chororô, mas erguê-la forte sobre os ombros e enfrentar a cruz que liberta, enfrentar a abertura e a chegada na Páscoa, na ressurreição, que nos leva a ressuscitar para uma vida abundante, já aqui e agora, no reino que está presente, ativo e vivo entre nós. Que assim seja, meu irmão e minha irmã, principalmente se tu estiveres confuso, confusa, se tu estiveres fora desta rota, se tu te mantiveres à margem desse processo de enfrentamento, se tu te considerares esmagado, esmagada por tua própria cruz, que muitas vezes é feita por isso tudo que nos domina, nos massacra e faz pensar que é assim mesmo que devemos agir, que esse projeto de Jesus
que enfrentou a cruz em direção à Páscoa, em direção à ressurreição, em direção a uma nova vida para a humanidade inteira, seja o que te abranja, seja o que te abrace, seja o que te motive, seja o que te faça viver, como disse Paulo. Nós pregamos a mensagem da cruz. Cristo vive em mim e tudo mais é considerado refúgio. É isso que nós precisamos viver aqui e agora. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.